Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O plenário do Senado aprovou a regulamentação da atividade dos musicoterapeutas. Se essa proposta for sancionada pelo presidente da República, para atuar na área, o profissional terá que ter graduação ou pós-graduação em musicoterapia. Os profissionais que já atuam na área há mais de 5 anos não entram nessa nova regra. Para explicar melhor essa proposta, está aqui conosco o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que foi o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui conosco. Uma alegria, Carla. Estou à disposição. Senador, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que faz exatamente um musicoterapeuta e em que situações que ele atua. A gente tem que pensar que a música já é algo divino, agradável, dá prazer para a pessoa, desenvolve os sentidos, torna o ser humano mais solidário, mais respeitoso. Eu me lembro, inclusive, quando criança, quando os meus pais, o meu pai tocava piano, violino, a minha mãe também, e todos nós tivemos que aprender música também. Meu pai dizia, podem desistir, mas tem que aprender. Por quê? Porque eu acho que realmente a música torna o ser humano melhor. Agora, aqui a gente está falando de musicoterapia, musicoterapeuta, ou seja, atender situações de saúde, pessoas com deficiência, muitas vezes com algum distúrbio de comportamento, pessoas com deficiência intelectual, autismo, com transtorno mental, idosos, doenças neurológicas, tanta coisa na área da saúde, da educação, quer dizer, fazer com que a música seja uma terapia. Então, isso é a musicoterapia. Para você fazer isso, você tem que entender de desenvolvimento do ser humano, da criança, do idoso, o impacto que isso causa na neurologia, na aprendizagem. Quer dizer, é uma área de especialização. Não pode qualquer um dizer, estou fazendo terapia. Tocar música, qualquer um pode tocar e é gostoso, agradável e faz um bem imenso para o ser humano. Não, mas vamos utilizar a música como terapia para a necessidade da pessoa, para o desenvolvimento do ser humano, num programa de saúde. Isso já acontece em muitos lugares, já acontece no Brasil, inclusive, na classificação brasileira de ocupações já aparece a musicoterapia. Então, o que nós fizemos aqui no Senado, e era o anseio da área durante muitos anos, na Câmara e no Senado, afinal, no Congresso Nacional, a regulamentação dessa profissão. Quem que pode exercer, que tipo de curso que tem que ter, que princípios que devem ser seguidos. Enfim, tendo isto, os profissionais e a profissão podem avançar muito. Até em certos exemplos, sabe, Carla? Eu fui secretário de Educação e você vai numa escola e tem aquele sinal de recreio, fim de aula, eventualmente você se assusta até. E você pode ter na escola, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro autista, outra criança que não gosta do barulho. Então, até aí, pensar como é que a música pode tornar o ambiente mais acolhedor, mais receptivo, mais adequado. Se você olhar nas APAES, por exemplo, as APAES têm festival de música e a musicoterapia faz parte do processo diário de desenvolvimento. Então, é um conjunto de iniciativas que podem ser tomadas a favor do ser humano, a favor de uma especialidade. E qualquer pessoa de bom senso, até eu diria, é tão natural que a música tenha esse efeito positivo e feita por profissionais que estudam a relação do desenvolvimento, do acolhimento, da música com o ser humano. Isso é uma combinação maravilhosa.
Então, se essa atividade, se a música for colocada de uma forma não cuidada, ela pode até causar algum prejuízo, né, senador? Como esse sinal, essa questão que o senhor falou do sinal escolar, por exemplo, que às vezes pode até agitar mais a criança. Eu não tenho dúvida disso, né? Por exemplo, lá na escola, uma criança, que tipo de música que, né, pode fazer com que um determinado comportamento, né, possa melhorar em relação a uma criança, um adulto, alguém que tem um distúrbio de comportamento mental, um transtorno mental. Quer dizer, uma pessoa especializada nisso pode fazer a terapia pela música. Então, musicoterapia. Não é isso que a gente tem que entender. Ah, vamos ter aula de música. Né? Você escolhe o instrumento que você gosta, outro também. Vamos fazer um conjunto. É maravilhoso também, só que aí é música. Né? Você dizer, não, a música, a pesquisa indicar, o ensino indicar que a música pode ter um efeito positivo sobre uma determinada situação. Quer dizer, você estudar, pesquisar, ensinar, trabalhar com a comunidade, né? Tudo isso aí já vem uma regulamentação de uma profissão que exige conhecimento técnico, né? Quer dizer, você pode gostar, Carla, né? Como deve gostar, com certeza, com certeza, de música, mas é outra coisa você dizer como é que essa música pode ajudar uma pessoa com autismo, transtorno do espectro autista. E tem muita gente no Brasil discutindo isso. Como é que a música, que tipo de música, para essa criança como é, que tipo de barulho. Né? Quando você está numa escola, eu até diria seria bom ter um musicoterapeuta, né, como conselheiro, né, como consultor da escola, porque aquele ruído, eu diria aquele barulho, né, do recreio, do final da aula e tal, assusta qualquer uma, até a gente, né? Pô, às vezes eu levava um susto. Não, como é que a música pode tornar o ambiente escolar mais tranquilo, mais adequado, né? Fazer uma pesquisa, né? É muito bom. O senhor citou aqui algumas situações, né, questões de espectro autista e tal, mas geralmente a musicoterapia ela tem ajudado as pessoas em que situações, assim, síndrome de Down, idosos, crianças com algum tipo, como é que em que áreas ela geralmente é aplicada? Em qualquer área, na verdade, qualquer área é possível você ter a terapia pela música. Por quê também? Porque é uma coisa natural do ser humano, né? Eu já acompanhei, inclusive, um maestro, né, que também passava pelo hospital tocando algum instrumento que relaxava. Ele via que os pacientes, inclusive que estavam em coma, ficavam tranquilos. E pessoas que se recuperaram do coma, né, depois dizendo, não, eu me lembro da música. Eu me lembro da música, né? E a criança com transtorno do espectro autista, inclusive agora dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o tema e vamos ter uma sessão especial no dia 1º. A música, agora que tipo de música para essa pessoa, não é... Como ela é colocada. Como é colocada, não dá para dizer não, para o autismo essa música é boa. Não, porque cada ser humano tem a sua especificidade. Vamos aprender linguagem pela música. Eu já conheci um menino, por exemplo, que não falava, mas que cantava todas as músicas possíveis, né? Quer dizer, ele tinha um canal aberto para música. Então, você tem que estudar como fazer isso, como dar mais chances, mais oportunidades para que esse rapaz e tantas outras pessoas possam melhorar. Alzheimer. Sim. Né? Pesquisas têm mostrado que a música é um instrumento muito bom na abordagem de problemas neurológicos, neurofuncionais, né? Como assim, um problema neurológico como a música, como Alzheimer. E outras situações de saúde, de aprendizagem. Você pode fazer muita coisa, quer dizer, a terapia pela música, né, você pode conduzir um processo todo aí de alfabetização, né, a gente vê tanta situação, sabe, Carla?
né? Crianças com 11 anos com comportamentos agressivos, né? Porque tem uma dificuldade, agressivos, compulsivos, né? Distúrbio psicótico e tudo isso. A música é um canal de entrada para a globalidade do ser humano. Isso é lindo. E o musicoterapeuta tem que entender de ser humano, tem que entender de música e associar os dois. Senador, para a gente finalizar, a gente teve que, durante a aprovação da proposta, foi possível perceber um grande apoio dos senadores inclusive contando experiências pessoais que tiveram com a musicoterapia nas suas famílias, e houve um amplo apoio. O senhor espera que essa proposta seja sancionada, espera esse apoio lá no governo, que ela seja sancionada sem vetos? Eu diria que foi aprovada na Câmara, aprovado o projeto, a matéria na Câmara, agora no Senado, e vai para a sanção do presidente. O presidente e a equipe têm que pensar que isto é um anseio extraordinário, eu diria de décadas. É porque quando a gente fala em regulamentação de profissão, geralmente, né, às vezes assusta um pouquinho, porque tem alguns setores, né, que ficam um pouco assustados, tem a questão do Ministério do Trabalho também e tal. Eu queria saber se existe algum receio em relação a essa sanção lá no governo. Olha, eu não tenho receio algum em relação a isso. Por quê? Porque existe como você falou, uma convergência de todos os senadores que se manifestaram ontem, todos vibrando com a ideia, né, alegres com a perspectiva de regulamentação da profissão. O que a gente tem que pensar? Que é uma profissão que exige conhecimento técnico, né? E essa exigência de conhecimento técnico precisa ser regulamentada, não é qualquer curso. Que nem você colocou, Kaila, na abertura do programa, é graduação, pós-graduação, né? E isso implica também ensino, pesquisa, extensão, tudo aquilo que vem junto com a formação de profissionais do ensino superior. Então, isso é importante. Então, o projeto de lei está muito sintonizado, não é questão de reserva de mercado ou coisa semelhante, que poderia ser uma dúvida do governo, mas é uma necessidade de que os profissionais que lidam com o ser humano tenham a formação que é necessário para isso. Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Fico à disposição sempre. Abraço para todos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.